Saudações filosóficas. Neste vídeo vamos ler mais dois textos do livro Inquietudes Filosóficas e vamos tecer alguns comentários a respeito do que é dito nesses textos. O título do vídeo, Das Palavras Proibidas às Palavras Derradeiras, tem que ver com o facto de um dos textos ser relativo à censura conceptual e o outro ser relativo às últimas palavras, aquelas palavras que algumas pessoas proferem imediatamente antes da morte. Bom, ambos os textos foram escritos em 2003, portanto já têm cerca de 22 anos, e vamos começar então pelo primeiro texto. O primeiro texto intitula-se A Censura Conceptual. No Jornal Público de 7/7/2003, Pedro Ribeiro escreve um artigo no qual se refere a um livro editado nos Estados Unidos sobre as práticas de autocensura na edição de manuais escolares e de exames. Diane Ravitch, a autora deste livro, intitulado The Language Police, conta como as expressões de grupos radicais, à esquerda e à direita, intimidaram as autoridades escolares e as editoras a retirar qualquer passagem dos textos que possa ser vista como ofensiva. Além disso, a autora cita vários exemplos mais ou menos hilariantes neste processo recriminatório de temáticas controversas e perturbadoras para os cérebros da miudagem. Na coluna à direita do artigo surge-nos uma lista curiosa de temas a evitar, livros banidos e palavras proibidas. É sobre esta proibição que tenciono ocupar-me agora. Entre tais palavras encontram-se Deus e Diabo, expulsas em virtude de poderem ser discriminatórias para os não cristãos. Isto cabe na cabeça de alguém. A palavra Deus e a palavra Diabo são discriminatórias. Será que isto faz algum sentido? Não me compete a mim discutir o alcance da argumentação usada, nem sequer a pertinência teológica desta repulsa. Afinal, Deus já morreu há vários anos e o diabo, em boa verdade, nunca chegou a nascer. O mal maior reside na limitação linguística, com a qual se pretende criar uma sociedade ascética e inofensiva. Ora, acontece que o desenvolvimento intelectual é inseparável da aquisição de vocabulário. Pensamento e linguagem são duas faces da mesma moeda. A censura clássica, de natureza política, moral ou religiosa, mutilava a liberdade de pensamento. O caso presente reflete um tipo de censura mais refinado, uma espécie de ramo autónomo a querer mostrar os seus duvidosos frutos. Esta censura de palavras e de conceitos só não mutila a liberdade de pensamento porque nem sequer permite as condições que a fazem emergir. Levada ao extremo, ela reduz o ser humano ao completo silêncio. Se quisermos ser coerentes, quaisquer palavras e respectivos conceitos são potencialmente ofensivas e discriminatórias. O seu efeito dependerá do tom de quem as diz ou escreve e do universo de quem as ouve ou lê. É assunto de que a pragmática se ocupa. Censurar conceitos não é apenas abrir caminho à imbecilidade. É também lançar as bases de um mundo que muita gente vai tendo por ideal. Um mundo onde ser acéfalo constitui a mais alta das virtudes. Bom, se isto era pertinente em 2003, muito mais o é em 2025. Este problema de haver pessoas, sobretudo dentro do wokeismo, mas também fora dele, que querem proibir palavras, levanta questões acerca da liberdade de expressão. Certamente que muitos daqueles que defendem a proibição de palavras são bem intencionados. No fundo, pretendem proteger as minorias, ser mais inclusivos, evitar a violência simbólica,
e por aí fora. O problema é quando este zelo descamba num policiamento absurdo da linguagem, em que até palavras neutras e contextualmente inofensivas acabam por ser proibidas. Isso implica, como já aconteceu, reescrever livros, silenciar debates e até punir pessoas que se limitam a usar o dicionário. Portanto, isto é claramente um ultraje à liberdade individual. Esta censura leva, obviamente, ao empobrecimento do discurso, leva à restrição do pensamento e, de alguma forma, à morte da originalidade, da criatividade e do espírito crítico. Manuel Alegre tem um poema em que diz: no meu país há uma palavra proibida. 1000 vezes aprenderam, 1000 vezes cresceu, sabe ao sal deste mar, tem a cor deste céu e pulsa em nós como o pulsar da própria vida. No meu país há uma palavra proibida. Bom, se houver só uma palavra proibida, até nem estamos mal. O problema é que há muitas palavras proibidas, cada vez mais. Enfim, esperando que este vídeo não venha a ser proibido, vamos passar para o segundo texto. O segundo texto refere-se então às últimas palavras. O título é precisamente Acerca das Últimas Palavras. Numa das suas reflexões incertas em Pensar, é o título do livro, Virgílio Ferreira começa por levantar esta questão. Como é que certos tipos têm belas frases à hora da morte? E evoca a seguir o Tudo está bem de Kant, o Mais luz de Goethe, o Amanhã o que virá de Pessoa e o Levem daqui as mulheres de Herculano. Sejamos claros. A possibilidade de, à hora da morte, soltar uma bela frase é privilégio de poucos, exigindo a especial conjugação de alguns fatores. Leito fofo, cérebro atento, minuto inspirado. Todavia, se a morte é violenta, a frase que a precede espelhará essa brutalidade. Um pedido de socorro, uma blasfémia ou simplesmente um grito inaudível. Escreve o autor de Pensar que, à hora da morte, devia-se era estar calado. Correto. Desde que se expire no meio da tranquilidade e não debaixo de um atentado como os de 11 de setembro. Vem isto a propósito de uma recente notícia do Público relativa às últimas palavras das vítimas dos atentados às Torres Gêmeas. Foram essas palavras que a Port Authority de Nova York decidiu divulgar em 2000 páginas de transcrições de comunicações por telefone e rádio entre pessoas dentro ou junto ao World Trade Center. É certo que não morreram todas as pessoas cujas conversas ficaram registadas. Mas o que chama a atenção para aquelas palavras é, sobretudo, a certeza de que a morte se seguiu a muitas delas. Assim se desperta a curiosidade mórbida. E essa curiosidade é também uma forma de distração, fazendo da morte um ingrediente do espetáculo e convertendo-a num acontecimento vazio e irrelevante. Todavia, para lá do aspecto imediato, é possível surpreender uma finalidade esotérica subjacente a este interesse doentio. Afinal, a última frase é como que uma súmula de todas as que ao longo da vida se disseram e daquelas que ficaram por dizer.
Conhecer as palavras que outrem proferiu na hora extrema ajuda-nos a preparar as que diremos. Talvez elas nos redimam. Talvez imortalizem a nossa trágica despedida. Talvez nos revistam de maior dignidade antes de entrarmos no silêncio definitivo. Mas tudo isto é demasiado poético. E com raras exceções, a morte é excessivamente prosaica. Bom, esta preocupação com as últimas palavras acaba por dizer mais sobre os vivos do que sobre os mortos, ou sobre aqueles que acabaram de morrer. Elas tornam-se um espelho dos nossos desejos e dos nossos medos, e acabam também por refletir a nossa perplexidade diante da morte e do mistério que lhe subjaz. Certo é que nem todas as mortes permitem palavras, muito menos palavras ou frases com um mínimo de relevância. Mas mesmo nesses casos, portanto, nos casos em que as pessoas soltaram frases com alguma relevância, mesmo nesses casos, o que lhes dá sentido, o que dá sentido a essas frases, não é a morte em si, mas a escuta e a memória daqueles que estão vivos. Portanto, são esses que dão sentido às palavras proferidas imediatamente antes da morte. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.